Em 2015, um estudo feito pelo Dado Popular para o British Council demonstrou que apenas 5% das pessoas entrevistadas declaravam ter algum conhecimento em língua inglesa. Em 2022, uma pesquisa desenvolvida pelo English First Proficiency Index classificou a proficiência de brasileiros como sendo baixa, colocando o país em 70º lugar no ranking de 112 países. A pergunta que fica é: por que depois de mais de 20 anos de LDB, que garante a obrigatoriedade do ensino de língua inglesa nas escolas públicas, o Brasil ainda enfrenta dificuldades com o inglês? E o que essa discussão tem a ver com políticas linguísticas e direitos linguísticos? Olá, o meu nome é Alex Recife, eu sou estudante no curso de pós-graduação em Língua e Cultura na Universidade Federal da Bahia. Nesse vídeo, nós vamos discutir brevemente os conceitos de política linguística, direito linguístico e como esses campos de estudo podem nos auxiliar a pensar a situação da língua inglesa no nosso país. Para Gilvan Oliveira, doutor especialista no assunto, poderíamos pensar as políticas linguísticas como um processo de intervenção sobre as línguas, que podem ser executadas pelos, abre aspas, estados, os governos, as igrejas, as empresas, as ONGs, associações e até as famílias. Fecha aspas. Assim, podemos compreender as políticas linguísticas como decisões tomadas por órgãos oficiais que terão impacto nas línguas, bem como decisões tomadas pelos civis em suas próprias comunidades. O autor também lembra que as políticas linguísticas podem estar embutidas em outras políticas que não estão sob a égide do adjetivo linguístico, como, por exemplo, políticas de saúde, transporte ou segurança. Isso acontece porque, segundo o autor, abre aspas, as línguas e os seus usos estão conectados a todo o agir social do homem, fecha aspas. O termo política linguística, assim como o conceito de planificação linguística, começam a ser utilizados nas décadas de 50 e 60, para tratar de situações concernentes às línguas de contato. O termo planificação linguística, por sua vez, foi utilizado pela primeira vez pelo autor Rogan. Acho que é assim, né, gente, que pronuncia? Bem, desse autor, em 1959, ao fazer seu estudo sobre 1. A intervenção de determinadas regras na ortografia do norueguês e 2. A identidade nacional na Noruega. O termo foi utilizado posteriormente por outros autores, como Labov, Hymes, por exemplo. Jacovet vai dizer que o conceito de planificação linguística surge originalmente subordinado ao conceito de políticas linguísticas, ou seja, a planificação ou planejamento linguístico seria a aplicação de uma política linguística. Ambos os autores parecem concordar que as políticas linguísticas e a planificação linguística surgem para dar conta de uma realidade muitas vezes esquecida ou forçosamente escondida, o plurilinguismo no interior dos estados. A Constituição do Estado-nação moderno se erige sob o lema um Estado, uma língua, instituindo o monolinguismo como norma estatal e como um meio de produzir a noção de identidade nacional, elemento fulcral do Estado moderno. As pessoas só reconheceriam e defenderiam o Estado se tivesse uma identidade em comum. E esta identidade é a ideia de nação, de um só povo, que se estabelece, entre outras formas, pela ideia de uma língua que unifica. Somos tal povo, pois falamos tal língua. Essa concepção, por sua vez, esconde um trabalho extremamente insidioso e violento de apagamento da pluralidade linguística nos territórios do Estado, pois a ideia de várias línguas coabitando aqui é um problema, que é resolvido ao ser eliminado tal diversidade. Um processo de expurgo que significou, inclusive, a morte de muitas pessoas. No Brasil, podemos citar como exemplo as práticas de separar e misturar as pessoas escravizadas que chegavam ao país para que elas não pudessem se comunicar. Outro exemplo é o diretório expedido pelo Marquês de Pombal, através de seu irmão, em 1757, e posteriormente transformado em lei, em 1758, que proibia o uso da língua geral no Brasil. E podemos citar também os decretos do Estado Novo, que proibia a comunicação em qualquer língua que não fosse a língua portuguesa, com punição que levava os infratores para campos de concentração
para serem torturados. As políticas linguísticas, portanto, na sua gênese, surgem para pensar esse problema, entre aspas, ou esses conflitos que giram ao redor das línguas e seus usos, seus tensionamentos e embates pelos falantes. De acordo com Ruiz, entretanto, ao longo dos anos, a diversidade linguística, apesar muitas vezes de ainda ser compreendida como problema, foi ganhando outras conotações e passou a ser entendida como um direito ou como um recurso. Nesse vídeo, vamos falar um pouco da língua como direito. A língua como direito não é só um meio de comunicação que permite a circulação mais precisa das informações, mas também é uma forma de identidade, de manutenção da cultura e de proteção de comunidades minorizadas. Ou seja, podemos dizer que direito linguístico também é direito humano. É uma das formas de respeitar os direitos humanos e de contribuir para uma sociedade mais justa e democrática. Ricardo Abreu, doutor especialista na área, afirma que, ao visitar os marcos históricos do que hoje se convencionou chamar de linguistic rights, ou direitos linguísticos, vamos encontrar vestígios que remontam ao fim da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, e também o fortalecimento dos direitos humanos, com a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. A partir desses marcos históricos e jurídicos, foi possível criar base para um novo campo de conhecimento, ou seja, o direito linguístico, concebido como uma área transdisciplinar que bebe de outras ciências, como a história, a sociologia, a teoria política e a antropologia. Para Abreu, é possível identificar duas vertentes na área do direito linguístico. A primeira, no sentido mais restrito, diz respeito às normas jurídicas existentes nos Estados nacionais referentes aos direitos linguísticos. Uma outra maneira de compreender esse campo seria concebê-lo como uma teoria do direito linguístico, que pensaria o teor das normas existentes e serviria de base para se pensar novas normas. Assim, abre aspas, o campo dos direitos linguísticos, diferentemente daquilo que muitos ainda pensam, não se constitui apenas por uma lista de direitos individuais e ou coletivos aos quais as pessoas fazem jus. Mais que isso, diz respeito a uma teoria dos direitos linguísticos que fundamenta o estudo das normas de direito linguístico quando estes estão vinculados aos direitos humanos, ao direito constitucional, ao direito administrativo, etc. Interessa-se igualmente pelas fontes desse direito linguístico: o Diretório Internacional dos Direitos Humanos, direito constitucional, direito comparado, costume das populações, etc. Pela identificação de princípios aplicáveis a essas normas, territorialidade, personalidade, etc. Pela identificação de metaprincípios geradores dessas normas, dignidade humana, igualdade, etc. Fecha aspas. Mas o que isso tem a ver com o ensino de língua inglesa? Com relação ao ensino de línguas na escola pública, minha percepção é que podemos compreender como privação de direito linguístico as políticas de precariedade que dificultam, inviabilizam ou apagam a educação linguística no interior da escola pública. Podemos pensar como políticas de precariedade, por exemplo, a ausência de investimentos na estrutura escolar, na formação de professores, a ausência de políticas assistencialistas que garantam o êxito e a permanência do estudante na sala de aula, a ausência de planos de carreira que provém a dignidade aos docentes, bem como os diversos documentos que surgem no intuito de suprimir práticas de educação linguística, como a BNCC, que retira a obrigatoriedade da língua espanhola do currículo escolar. O somatório dessas políticas, que, em certa medida, podem ser compreendidas como políticas linguísticas ou a ausência delas, resultam em uma educação linguística precária, que tende a empobrecer a experiência dos estudantes em seu contato com línguas estrangeiras e mesmo com sua própria língua, seja ela a língua portuguesa, a Libras, as línguas indígenas ou línguas de imigração, por exemplo. Dessa forma, os estudantes acabam sendo privados do acesso à interação linguística ou de práticas de ensino e aprendizagem mais profícuas, que promovam a autonomia e a habilidade nesse processo interativo. Poderíamos, portanto, considerar que, ao privar os alunos de uma educação linguística significativa que permita lhes estar seguro para interagir no mundo,
estaríamos contribuindo com a ausência ou precarização do direito linguístico desses sujeitos. Na obra organizada por Diógenes, em 2011, e intitulada Inglês em Escola Pública Não Funciona, um livro maravilhoso, por sinal, o autor reúne uma série de artigos de professores especialistas que apontam como políticas de precariedade em torno da língua inglesa na escola pública produzem discursos que naturalizam a impossibilidade de se aprender línguas nesse espaço. Entre os artigos, encontra-se o de Barcelos, que mostra como a crença na impossibilidade de aprender inglês na escola pública é uma maneira de privar sujeitos que estão em situação de vulnerabilidade econômica do acesso a línguas adicionais. Já Mota Pereira, num livro lançado em 2022, nos lembra também que o acesso à língua inglesa no país, além de estar relacionado a questões de classe, também é atravessado por questões étnico-raciais. No trabalho de mestrado que desenvolvi entre 2017 e 2019, ao entrevistar alunos da escola pública sobre a possibilidade de se aprender inglês nesse ambiente, um aluno me respondeu: "Brasileiro é burro, né, professor? Mal sabe português, vai aprender inglês." O que mostra que essa precariedade priva o sujeito até de uma boa relação com o que seria a sua própria língua. Ainda no caso da língua inglesa, ela é uma obrigatoriedade na escola pública, de modo que, se há uma persistente narrativa de insucesso no que tange ao seu processo de ensino e aprendizagem, estamos falando da violação de um direito que já está estabelecido na lei. Portanto, essas políticas de precariedade são uma forma de privação do direito linguístico, ao privar estudantes da escola pública do direito a uma educação linguística significativa, que lhes presta autonomia e um olhar crítico para o mundo, seja pela ausência de oferta dessas línguas, seja pela má gestão delas no interior da escola pública. Além disso, a privação desse direito linguístico vai sutilmente privando os estudantes de outros direitos, como o acesso à universidade e a mobilidade acadêmica, por exemplo. Bem, chegamos ao fim desse vídeo. Muito obrigado por terem chegado até aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!